Isso indica pra gente que vai acontecer uma rápida movimentação de preço, uma explosão de preço, não necessariamente para cima. Isso indica que vai acontecer um movimento brusco de preço que pode ser para cima ou para baixo. Ainda é cedo para a gente chutar aqui em que direção vai esse movimento, mas fiquem espertos porque ele costuma ser muito rápido para você surfar junto essa mega onda que vai levar o Bitcoin para valores inimagináveis atualmente. Tá bom, desculpa, eu errei no vídeo anterior, né? Falei que o Bitcoin não conseguia superar aquela resistência dos 96, ele, pum, quase que imediatamente rompe e destrói o meu vídeo. Aqui nós tivemos 3 erros que me levaram a essa análise mal feita. Primeiro, análise de curto prazo para o Bitcoin, por falta de conteúdo. Não achei muita coisa para falar, aí fiz uma análise de curto prazo, me ferrei. Segundo, apostar na queda do Bitcoin. Não se aposta em queda de Bitcoin. Quem aposta, perde dinheiro. Terceiro, eu não bebi naquele vídeo, então já atrapalhou tudo. Hoje estou corrigindo todos esses erros, trazendo para você uma análise de longo prazo, ou pelo menos de médio prazo. Aquilo que fez o ouro ter uma disparada imensa de preço até o momento foi um incrível medo de uma recessão, de uma crise, de uma guerra comercial. Mas e se essa guerra comercial não acontecer? E se as coisas acalmarem? E se tivermos uma negociação entre Estados Unidos e China? Para onde vai o dinheiro que entrou no ouro? Você sabe, eu sei, todos nós sabemos, e eu vou te provar nesse vídeo. Bora! Ah, peraí, antes de eu beber, deixa o like, né? Não, deixa o dislike. Tu não gostou do vídeo, né? Errei, finalmente errei. Então, se quiser deixar o dislike, deixa o like, enfim. Você se vira aí, valeu. Agora, bora pro gráfico. Vou começar pelo gráfico diário para mostrar aqui a cagada que eu fiz. Primeiro vou tirar esta linha aqui de baixo para não confundir. Bom, aqui vocês estão vendo justamente a parte de baixo do canal, né? Então aqui é 91 mil dólares e o Bitcoin rompeu e ele ficou preso aqui nessa região. Deixa eu levantar aqui, tá vendo? Ele não passava dessa região dos 95.500 aqui ao longo de uma semana inteira. Então eu comecei a achar que ele estava perdendo força e a tendência no curtíssimo prazo era ter algum recuo. Não! Exatamente quando eu falei isso, ele rompeu para cima dessa resistência e agora está posicionado nos 97 mil dólares. Portanto, pessoal, esse rompimento invalida a minha tese ali de queda no curtíssimo prazo e o Bitcoin continua na sua tendência de alta. E mesmo com essa pequena altinha que tivemos, a volatilidade do Bitcoin permanece próxima às mínimas desse ciclo, como vocês podem ver aqui na análise das Bollinger Bands, né? Então, estão vendo aqui a distância entre a linha vermelha e a linha verde. Quanto mais próximas elas ficam, como por exemplo nesse momento aqui, né, indica o quê? Volatilidade muito baixa. Vocês podem ver também neste gráfico aqui embaixo. Quanto mais abaixo tiver essa linha, mais baixa é a volatilidade, tá? E aí, geralmente, quando a gente está com a volatilidade muito baixa, o que acontece na sequência é justamente uma explosão de preço, como vocês viram nesse momento. E aí essa linha de volatilidade, ela vai lá em cima, né? Acontece que nesse momento também estamos com a volatilidade tão baixa quanto. Notem a linha lá embaixo, né? Também lá no fundo, muito próximo ao ponto anterior. Isso indica pra gente que vai acontecer uma rápida movimentação de preço, uma explosão de preço, não necessariamente para cima. Isso indica que vai acontecer um movimento brusco de preço que pode ser para cima ou para baixo. Ainda é cedo para a gente chutar aqui em que direção vai esse movimento, mas fiquem espertos porque ele costuma ser muito rápido. Como vocês viram aqui anteriormente, né? Em questão de 1, 2 dias, vai ser uma movimentação de 5, 10% no preço. Então, se você não estiver atento ao gráfico, você vai perder essa movimentação. Mas mesmo as explosões positivas de preço do Bitcoin nesse ciclo não estão sendo suficientes para fazer com que o Bitcoin ganhe valor sobre o ouro. E isso é muito estranho. Vocês vão notar que ao longo do tempo, né, em todos os ciclos do BTC, ele vem ganhando valor contra o ouro. Você precisa de mais ouro para comprar a mesma quantidade de Bitcoin. Então, por exemplo, aqui em 2013, você precisava de 0,9 onças de ouro para comprar um Bitcoin. Já em 2017, 11 onças de ouro para comprar um Bitcoin. Já aqui em 2020, subiu para 34 onças de ouro para comprar o mesmo Bitcoin. E aí você esperava que neste ciclo fosse necessária uma quantidade muito maior, né, dessa mesma proporção de aumento que a gente vem tendo em relação ao ouro. Mas não.
está mais ou menos no mesmo ponto, como vocês estão vendo aqui. Chegou a pegar 40 onças de ouro por Bitcoin e no momento está abaixo de 30 onças de ouro, né? Portanto, abaixo daquele pico de 2020. Algo está mudando. Por que o ouro está tão valorizado? Na minha visão, o que aconteceu é justamente uma instabilidade política e econômica global devido a tarifaço, devido a risco de guerra entre Rússia e Ucrânia, devido aos problemas lá na Europa. O investidor correu para o ouro, que tradicionalmente é visto como um ativo ali porto seguro. Isso fez com que o ouro tivesse uma valorização incomum para o ouro, que costuma ficar na mesma posição. Ele não tem muita mudança, né? E ele teve uma forte subida recentemente, dificultando com que o Bitcoin conseguisse crescer sobre o ouro. Mas isso traz uma situação interessante para a gente. Se o motivo que está fazendo o ouro subir é uma instabilidade política, uma instabilidade econômica, uma guerra comercial provocada pelos tarifaços, o que vai acontecer se essas situações forem resolvidas, se esses conflitos forem negociados, se Trump e o presidente chinês chegarem a um acordo? Sim, todo esse investimento feito no ouro para proteção vai precisar migrar para ativos de maior risco. O ouro seria o menor risco possível, um cenário mais catastrófico possível. Se isso não vai acontecer, esse dinheiro sai do ouro. Ele vai migrar para outros ativos, principalmente bolsa de valores e Bitcoin. Esse movimento ele já é histórico e eu posso apresentar ele para vocês no gráfico na tela. Acima aqui vocês têm o ouro, tá? O gráfico do ouro, e embaixo vocês têm o gráfico do BTC. Notem aqui, no ano passado, o que aconteceu quando o ouro teve uma queda de 9,18%, tá? 9% de queda para o ouro. Somente essa queda de 9% no ouro fez o Bitcoin, no mesmo momento, subir 63%. 9% de queda no ouro, 63% de alta para o BTC. Porque, obviamente, o ouro é muito maior do que o Bitcoin. O valor de mercado do ouro é muito maior. Então, uma queda de 9% no ouro é muito dinheiro. Esse dinheiro pinga em outros mercados e um pingo dentro do Bitcoin é suficiente para fazê-lo subir 63%. Agora, vamos marcar aqui o ponto que deu início a essa subida exagerada do ouro, que foi a eleição de Donald Trump. Na minha opinião, um acordo entre o Trump e a China faria o preço do ouro retornar aos patamares pré-eleição do Donald Trump. Então estamos falando aqui, pessoal, deste patamar de 2.800 dólares, vocês estão vendo aqui, né? Patamar pré-eleição. Isso significa uma queda de 20% no valor do ouro. Se uma queda de 9% já foi o suficiente para fazer o BTC disparar 63%, qual seria o impacto de uma queda de 20% no preço do ouro? Não dá para saber. A gente sabe que seria um mega impacto, né? O preço do Bitcoin dispararia de forma absurda. Mas eu tenho aqui uma sugestão. Notem que justamente essa instabilidade fez com que o ouro disparasse deste patamar para 2,618 da Fibonacci, tá? Alcançando a sua alta histórica. Esse movimento aqui. O gráfico do Bitcoin, ele está muito parecido com o gráfico do ouro, tá? Esse gráfico macro que a gente está vendo aqui é a mesma movimentação que a gente viu para o ouro sem a explosão final, porque no caso do Bitcoin, essa instabilidade não levou a essa alta toda. Agora, se a gente chega a um acordo entre as duas partes, se o mundo fica numa situação um pouco mais calma, na minha visão, boa parte desse capital que foi para o ouro, né, que levou o ouro ao 2,618 da Fibonacci, vai passar para o Bitcoin, que tende a ter o mesmo impulso. 2,618 da Fibonacci para o Bitcoin, num gráfico muito parecido, está posicionado em 155 mil dólares. Exatamente na região que eu espero que o Bitcoin vai encontrar como próximo ao topo desse ciclo. Mas aí você vai se perguntar, quem disse que é provável um acordo entre China e Estados Unidos, uma calmaria mundial? Bom, as coisas estão rumando nessa direção. Vocês podem ver a notícia da UOL, do dia 1º de maio, né, também conhecido como ontem. Governo chinês confirma que foi procurado por Trump para negociar tarifas. Então, como eu esperava lá desde o início do tarifaço, as partes começam agora a buscar acordos comerciais porque é melhor para todo mundo. Num primeiro momento, todo mundo vai lá, apresenta as armas, um bate no outro para mostrar que é forte.
depois eles falam, pô, tô perdendo dinheiro, melhor eu negociar para conseguir uma situação favorável. E é o que está acontecendo, aparentemente, entre Estados Unidos e China. Já vem acontecendo há algum tempo entre essas duas partes e a Europa, então o mundo parece que está entrando num acordo. E se isso acontecer, como parece que está acontecendo, aquele valor que foi para o ouro como proteção, ele vai voltar para o mercado conhecido como mercado de risco, ou pelo menos um mercado menos medroso do que aquele que compra ouro. E vocês viram o impacto que isso tem no Bitcoin. Então as coisas estão muito favoráveis para o BTC nesses próximos meses, e isso não é tudo. Vocês sabiam que 60% da riqueza dos Estados Unidos está proibida, ou pelo menos restrita, de investir no Bitcoin? Dos 50 trilhões de dólares que estão aí em bancos, em ETFs, em fundos, 31 trilhões estão proibidos ou restritos para investimento em Bitcoin. Então, vocês estão vendo aqui na esquerda essas plataformas, né? Quais são os bancos, por exemplo, Bank of America está aqui, BNY Mellon está aqui, e fundos, ó, a Vanguard aqui, JP Morgan, tem todos, Citibank, todos estão aqui na esquerda. Vocês percebam aqui o tamanho desse investimento de cada um. Aqui no caso 10 é 10 trilhões, 6 trilhões, 5 trilhões e assim por diante, né? Essa primeira coluna dá um check aqui naqueles que estão proibidos de ter exposição ao Bitcoin. Por exemplo, a Vanguard não pode ter exposição ao Bitcoin. A segunda coluna mostra aqueles que têm fortes restrições a investimento em Bitcoin. Portanto, o investimento seria limitado e restrito. E somente os que estão nessa última coluna aqui, com check na cor laranja, possuem liberdade para investimento em Bitcoin. Então, dos 50 trilhões de dólares aqui nos Estados Unidos, 31 trilhões não podem se expor ao Bitcoin de forma, digamos, razoável. Só que isso não vai ficar restrito para sempre. Essa é uma fase de transição, uma fase onde a cada dia que passa, um novo fundo, um novo banco se expõe ao Bitcoin. Imagine o tamanho do impacto na hora que todo esse capital puder se expor ao Bitcoin. Estamos falando de 31 trilhões de dólares. Portanto, se pegarmos somente 1% de alocação, tá? 1% de alocação desses 31 trilhões. Isso aqui dá 312 bilhões de dólares em ETFs. O que hoje corresponde a 2,7 vezes, quase 3 vezes o que temos em ETF de Bitcoin. 5% seria 14 vezes o que temos investido via ETF de Bitcoin. A questão aqui não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, porque todos esses fundos, todos esses bancos terão exposição ao Bitcoin. Uma quantidade imensa dessa de capital entrando para dentro do Bitcoin vai fazer com que o Bitcoin tenha uma valorização absurda, seja lá quando acontecer. Então, é só uma questão de você estar alocado no Bitcoin antes desses fundos, antes desses bancos, para você surfar junto essa mega onda que vai levar o Bitcoin para valores inimagináveis atualmente.